Você já parou para questionar se a realidade que vivemos é realmente como pensamos? E se tudo ao nosso redor for apenas uma simulação, criada pela nossa própria consciência? Esse é um conhecimento riquíssimo que resume para você um bate-papo de um podcast americano, com muitas revelações. Cientistas e pesquisadores estão cada vez mais próximos de provar algo que místicos e sábios já diziam há milênios: a separação entre nós é uma ilusão, e tudo que existe é uma única consciência se expressando de diferentes formas. O renomado cientista Donald Hoffman desafia a visão tradicional da realidade, argumentando que o mundo físico que percebemos não é a verdade absoluta, mas apenas um modelo criado pela nossa mente. Já o Dr. Joe Dispenza nos ensina como podemos transcender as limitações do mundo material, através do poder da mente e da energia da consciência. Se tudo isso for verdade, o que isso significa para a nossa vida, a morte e o propósito da existência? E mais importante, como podemos usar esse conhecimento para transformar nossa própria realidade? Fique comigo até o final deste vídeo, porque vamos explorar como a ciência está finalmente provando que somos muito mais do que corpos físicos, somos pura consciência em ação. Isso é uma simulação? Eu diria que o espaço-tempo não é a realidade objetiva fundamental. Isso significa que algo mais é fundamental. Mas preciso deixar claro que minha visão sobre a teoria da simulação é muito diferente daquela proposta por Nick Bostrom e outros pensadores dessa linha. Semelhanças e diferenças. A semelhança entre nossas ideias é que o que percebemos ao nosso redor não é a verdade absoluta, é, de certa forma, uma simulação ou um tipo de interface. No entanto, Bostrom e sua linha de pensamento acreditam que o espaço-tempo e os conceitos físicos ainda são fundamentais. Eles defendem que, se um programa de computador for devidamente programado, ele poderia criar consciência. Ou seja, na visão deles, existe um programador em algum outro nível da realidade que criou esta simulação. E essa simulação seria tão sofisticada que os algoritmos nela contidos seriam capazes de gerar seres conscientes como nós. Mas, segundo essa lógica, esse programador e seu computador também poderiam ser parte de uma outra simulação, criada por um programador ainda mais profundo, e assim por diante, em múltiplos níveis. No entanto, no fundo dessa cadeia, presumem que há um programador em um mundo físico e baseado no espaço-tempo. Dessa forma, eles fazem duas grandes suposições: que o espaço-tempo e as leis físicas são fundamentais. Que computadores, com programação adequada, podem gerar consciência. Eu discordo de ambos os pontos. O problema da consciência. Não há nenhuma evidência ou teoria convincente que explique como um programa de computador poderia gerar consciência. Já houve inúmeras tentativas, mas nenhuma conseguiu sequer explicar uma única experiência consciente específica. Por exemplo, sabemos que os seres humanos podem experienciar cerca de 1 trilhão de sensações diferentes, como o gosto de alho, o cheiro de chocolate ou o som de um trompete. Se a consciência emergisse da computação, deveria ser fácil explicar pelo menos uma dessas experiências com base em algum processo computacional. No entanto, até hoje, ninguém conseguiu fazer isso. Sempre que participo de conferências, pergunto aos teóricos da computação da consciência: vocês podem nos dar um exemplo específico? Qual cálculo ou algoritmo gera a experiência do gosto de hortelã? E a resposta sempre é: nenhum. Não há nenhuma teoria capaz de explicar isso. A ilusão do espaço-tempo e o papel da neurociência. Outro ponto essencial: se o espaço-tempo não é fundamental, então neuronews não existem quando não estão sendo percebidos. Isso significa que nossos comportamentos não são causados pela atividade neural da forma que normalmente pensamos. Eu sou neurocientista cognitivo, e acredito que precisamos de mais investimentos em neurociência, não menos. No entanto, estamos apenas começando a compreender a real complexidade do cérebro. Seus 86 bilhões de neuronews e trilhões de conexões são apenas uma interface, uma projeção superficial da verdadeira realidade que está além do espaço e do tempo. Ou seja, a neurociência ainda precisa dar um salto gigantesco. Não basta estudar apenas os neuronews e seus processos, mas sim entender o que está por trás deles, além das limitações do espaço-tempo. O problema fundamental da consciência. A grande questão é: como qualquer conjunto de matéria inconsciente poderia gerar uma experiência consciente de si mesmo?
A visão materialista tradicional sugere que, à medida que o cérebro se torna mais complexo, a consciência simplesmente emerge. Mas essa explicação não resolve a questão fundamental: como e por que isso acontece? Por isso, estamos agora explorando perspectivas mais profundas sobre a consciência, que desafiam a ideia de que o espaço-tempo e a matéria são os elementos primordiais da realidade. A consciência ainda existe em relação à reencarnação, e há estudos fascinantes sobre crianças que chegam ao mundo com memórias verificáveis de vidas passadas. Essas crianças relatam lembranças precisas sobre lugares onde viveram, pessoas com quem se relacionaram e até objetos que lhes eram queridos. Se, de fato, a consciência deixa um corpo e assume outra forma, como isso seria possível? Parece sugerir que a memória estaria armazenada na própria consciência e poderia ser transferida para outro avatar. Isso é muito interessante porque fui abordado por uma equipe de pesquisadores brilhantes, liderados por um cientista do Caltech. A maioria deles são indianos e possuem um profundo interesse na filosofia hindu e na reencarnação. Em abril, dei uma palestra no workshop deles durante a conferência A Ciência da Consciência em Tucson, onde eles conheceram minha pesquisa sobre lógica de rastreamento, uma cadeia de Markov aplicada à consciência. Eles perceberam que essa lógica poderia ser a ferramenta necessária para compreender a reencarnação. Desde então, tenho colaborado com eles, ajudando a estruturar a lógica matemática por trás da pesquisa. Não sou parte direta da equipe, mas estou auxiliando na compreensão do modelo lógico. Eu mesmo não tenho uma posição definitiva sobre a reencarnação, mas eles estão imersos nesse campo, e agora tem um modelo matemático que pode oferecer uma abordagem rigorosa para essas questões. Eles planejam realizar simulações computacionais com matrizes gigantescas, contendo milhões de entradas, para explorar perguntas como as memórias de uma vida poderiam ser armazenadas em uma rede e transferidas para outro corpo? Esse é exatamente o tipo de questão que a pesquisa busca responder. Finalmente, temos um modelo matemático suficientemente robusto que pode ser testado cientificamente. A ciência permite a experimentação, e frequentemente descobrimos que nossas ideias estavam erradas. Sem matemática, uma teoria pode parecer plausível por anos, mesmo que esteja profundamente equivocada. Você mencionou como a compreensão do espaço-tempo e da física newtoniana trouxe avanços tecnológicos imensos. Quais seriam as aplicações práticas dessa nova visão sobre a consciência? Acredito que o impacto será imenso, muito maior do que podemos imaginar. A mecânica quântica, por exemplo, abriu portas para tecnologias que antes pareciam impossíveis. Um dos campos que pode ser revolucionado é o transporte. Hoje, existem bilhões, talvez trilhões, de galáxias esperando para serem exploradas. Mas a mais próxima está a mais de 2 milhões de anos-luz de distância. Mesmo que conseguíssemos viajar à velocidade da luz, levaríamos tanto tempo que muitas gerações se passariam antes de chegarmos lá. Isso significa que, dentro das leis atuais do espaço-tempo, a exploração do universo como imaginamos simplesmente não é viável. Se conseguirmos desenvolver um novo entendimento da consciência e sua relação com a realidade, isso pode mudar completamente a maneira como interagimos com o tempo e o espaço, e, potencialmente, revolucionar nossa capacidade de viajar e explorar o universo. Agora, conte sobre sua visão em relação a isso. Você acredita que estamos em uma simulação? Aproveite e compartilhe este vídeo com seus amigos. Obrigado.